por que o leite piora a candidíase? Ah, é porque o fungo cândida usa a lactose do leite, que é um açúcar. O fungo vai se alimentar da lactose do leite? Sim, tá? O fungo vai se alimentar da lactose do leite? Sim. Mas é só isso? Sinto muito informar. Não vai adiantar tomar um leitinho sem lactose, porque não é só por isso que o fungo cândida usa o leite e, consequentemente, piora a candidíase, tá certo? Mas antes de eu explicar como que isso acontece no nosso corpo, por que é importante saber disso? Gente, é muito importante você entender como que o fungo usa o leite aí no seu corpo. Primeiro, vai te ajudar a facilitar o diagnóstico. Então, se você, às vezes, consome um leite, um derivado de leite, alguma coisa assim, você consegue perceber pelo que acontece em você se você, às vezes, está com candidíase, com quadro aí de excesso do fungo cândida no seu corpo. Você também vai conseguir acompanhar a evolução do tratamento, não só facilitar o diagnóstico, mas facilitar também o acompanhamento da evolução. Porque se, por exemplo, você está fazendo um tratamento certinho para candidíase e tal, aí você acha que está tudo certo, acha que está tudo beleza, acabou a candidíase, você vai consumir um leite, vai consumir um derivado de leite e vai voltar a sentir algum sintoma que está relacionado ao consumo do leite, é só pela lactose do leite. Então, se você sabe exatamente o que o fungo está usando ali do leite, você consegue também entender se tem alguma coisa do leite que você pode usar, se tem algum derivado que é mais tranquilo, o que é pior, o que vai estar alimentando demais o fungo, o que vai estar, né? Não só alimentando o fungo, vocês vão ver que tem outras coisas que podem acontecer no nosso corpo também, tá? Então vamos lá. Vou explicar para vocês agora alguns dos efeitos do leite em relação à candidíase. É claro, né, gente? Tem coisas que podem acontecer relacionadas a outras coisas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, ela não vai conseguir usar, o corpo dela não vai conseguir quebrar a lactose, que é o açúcar do leite, em glicose e galactose. Então, a lactose, ela tem duas partes, duas moléculas, uma molécula de glicose e uma de galactose, elas são juntinhas, as duas juntas formam a lactose. Tem algumas pessoas que não têm a enzima necessária, a lactase, não produz na quantidade suficiente para conseguir quebrar essas moléculas e dividir. Então, fica lá inteira aquela lactose inteira ali, ela pode ser fermentada, não só por fungos, mas por bactérias também, causar desconfortos e alguns sintomas na pessoa. O que pode acontecer? Primeiro, claro, né? O fungo cândida, ele fermenta açúcares, então ele vai sim fermentar essa lactose, ele vai ter a capacidade de utilizar essa lactose para se alimentar. Vai fermentar essa lactose, lembra, a lactose, ela é uma molécula de glicose e uma de galactose, são dois açúcares, então ou inteira ou quebrada, ele vai conseguir usar de qualquer jeito, ele vai usar esses açúcares, vai fermentar esses açúcares, vai produzir gases, vai produzir outras substâncias a partir desses açúcares, assim como eu já expliquei para vocês outro dia, vai conseguir produzir, por exemplo, acetaldeído, né, vai produzir algumas substâncias tóxicas aí no corpo, vai conseguir gerar um monte de coisas pelo metabolismo desse açúcar, pelo fungo, tá certo? Então, o fungo cândida vai sim utilizar a lactose. Então, com isso, vai ter esses efeitos de fermentação, que os mais comuns são barriga inchada, estufada, excesso de gases, excesso de arroto, né, gente? Você malha, 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 mas aquela barriga de tanquinho nunca vem, porque tá sempre estufada, né? Todo dia, no final do dia, parece assim que a roupa não vai nem fechar, não é mesmo? Então, esses sintomas relacionados a excesso de gases, sim, estão sim, podem sim estar relacionados a essa fermentação também, se você está consumindo leite e derivados que tem aí uma quantidade de lactose grande, né? E aí chega aquela questão. Ah, Roberta, muita gente já me perguntou essa, hein? Então eu vou tomar um leite sem lactose, eu vou comer um queijo sem lactose, um iogurte sem lactose. Mesmo que o problema fosse só a fermentação do açúcar lactose. Quando você tem, por exemplo, um leite sem lactose, a lactose não foi retirada daquele leite. Simplesmente pegaram aquele leite,
adicionaram no leite uma enzima chamada lactase, que vai quebrar a lactose. Então, aqueles dois pedacinhos lá, né, a glicose e a galactose, que estão juntinhas formando a lactose, vão ser quebrados. Mas isso não vai ser retirado do leite. Vai continuar lá dentro. Então, vai continuar as duas moléculas de açúcar lá dentro, para o fungo não vai fazer diferença. Se está juntinha, grudada, como lactose, ou se está separada, como glicose e galactose, ele vai usar do mesmo jeito. Então, isso não vai fazer a menor diferença em relação ao fungo cândida. Então, se você já sabe, já entendeu, está sofrendo com candidíase, não aguenta mais, já não aguenta mais usar pomada e tomar remédio, fazer um monte de coisa diferente, se encher de chá e fazer um monte de coisa. Você já entendeu que precisa cuidar da alimentação, que o único caminho que tem é uma terapia nutricional, é cuidar da alimentação da forma correta, pelo tempo correto. Você já sabe que não vai dar para ficar consumindo aí, né, leite derivado assim, de qualquer jeito, e você vai optar por um leite sem lactose? Não vai resolver, tá certo? Um dos grandes erros que acontece é esse, né? Inclusive, estou até adiantando já e trazer para vocês lá no final, que você consumir um produto aí de leite, né, um derivado, ou leite, ou algum derivado do leite sem lactose, não adianta, que a lactose não é retirada, ela só é quebrada, mas os açúcares continuam lá, então para o fungo não faz diferença, ele vai usar do mesmo jeito, tá certo?